Nós estamos falando sobre a história de José. José é para nós um modelo de integridade, um modelo de indulgência. E nós temos observado a vida de José e tem sido maravilhoso ver que lições a gente tem aprendido sobre José. Hoje nós queremos falar sobre ativando uma consciência cauterizada. O ambiente familiar, um ambiente onde a gente vive as mais profundas emoções. É no seio da família que a gente aprende a ser amado, acolhido, recebido. Onde a gente entende que ali nós somos protegidos. E muitas vezes acontecem coisas na família que geram em nós sentimentos desagradáveis. Por exemplo, muitos de nós temos expectativa de que o outro faça, corresponda, atenda. Então, nós queremos que os outros nos encontrem. E quando o outro não nos encontra, quando aquilo que a gente espera não acontece, a gente se frustra. E muitas vezes nós nos magoamos, e muitas vezes nós começamos a nutrir em nós sentimentos muito ruins. Interessante que nós esperamos que o outro faça por nós uma coisa, e se o outro não fizer, a gente cria uma ferida em nós. E muitas vezes o que nós esperamos do outro, o outro nem sempre tem condição de dar, de retribuir, de fazer. E muitas vezes o outro nem sabe que a gente esperava isso. Hoje de manhã eu estava brincando com as pessoas que chegaram cedo, para entrar aqui tem que me dar um beijo, tem que me dar um abraço. Aí o irmão José disse, o pastor Ilquias está carente de beijo e abraço. E aí todo mundo que entrou teve que me dar um beijo e me dar um abraço. Se você não me deu um beijo nem um abraço, você me frustrou. E eu estou, então, com um problema. Decepcionado, frustrado, entristecido. E essa frustração que muitas vezes acontece na família. Eu estou brincando, viu? Tem gente que não me conhece e pensa que eu estou falando sério. Mas, às vezes, acontece isso na família. Às vezes, nós ficamos magoados e, às vezes, nós sofremos de quem deveria nos proteger, nós sofremos a mágoa. E a história de José, a gente está vendo que é uma história assim. Os irmãos de José, os irmãos mais velhos, 10 irmãos mais velhos de José, era quem deveria proteger os irmãos mais novos. Quem deveria cuidar de José é quem maquina o mal, é quem faz o mal, é quem quer matá-lo, é quem acaba vendendo, é quem tirou José da sua família. Agora, muitas vezes, quando a gente faz o mal dentro da família, para nos proteger, a gente acaba esquecendo do mal que fizemos. E isso aqui, não quero psicologizar a mensagem de hoje, mas o superego entra em atuação para proteger a consciência, e aí o indivíduo esquece do mal que fez, porque ele não consegue viver com essa dor do mal que fez. E essa dor está viva dentro da psique humana, e isso vai para o inconsciente, fica lá, vivo, mas o consciente não tem ideia disso. E aí, às vezes, essa dor ela está cauterizada, está fechada, está limitada. É a única forma que algumas pessoas têm de sobreviver a uma dor profunda que ela viveu. O texto de hoje vai nos fazer pensar exatamente como é que Deus ativa uma consciência cauterizada. E eu quero ler com vocês o texto de Gênesis capítulo 42, versículos de 1 a 24, que diz assim: quando Jacó soube
Jacó é o pai de José. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Aí começa a mostrar, inclusive, por que o clima na família de José é desse jeito. O pai já entra dando uma voadora, já entra chutando o pau da barraca. Por que vocês estão parados aí, seus marmanjos? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito, junto com os outros, para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito, e era encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem era e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu: são espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai. E um de nossos irmãos já não está conosco. Olha que coisa interessante. Eles falaram a verdade. E um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir. Como eu disse, vocês são espiões. Mas há uma forma de verificar a sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando o seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e vocês viverão. Nós já conhecemos a história, onde José está. Vendido, vindo de uma família normal, cheia de mazelas, cheia de altos e baixos. Uma família onde os irmãos tinham ciúmes uns dos outros, e isso é muito comum.
Quantas vezes um irmão tem ciúme de uma atenção diferenciada que o pai dá, que a mãe dá. Eu me lembro que uma vez meu pai chegou para mim e disse assim: Ilquias, consegui um emprego para você. E eu fiquei feliz, porque esse emprego ia ter remuneração. Porque eu era um jovem muito cheio de energia, cheio de saúde. E jovem cheio de energia e de saúde não para quieto. Então, o cara que dava mais trabalho lá em casa era esse jovem, cheio de energia e saúde. Então, meu pai sempre arrumava trabalho para mim, porque o contraturno era difícil. Então, o primeiro emprego que eu tive foi de auxiliar de sapataria. Eu ia para a escola de manhã, passava a tarde toda em uma sapataria, lustrando sapato e pregando sola de sapato. Você também fez isso? Não? Merecia. Deveria. Aquele cheiro da cola. E eu era criança, tinha que fazer aquilo no pé. Aquele tripé pesado, botava aqui em cima e batia. Pá, pá. E não ganhava nada. Porque se eu ficasse em casa, eu derrubava a casa. Meu segundo emprego, fui trabalhar auxiliar de carpintaria. Aí eu aprendi a serrar, aprendi a fazer. Por isso que eu sou um cara que tem muita habilidade. Também não ganhava nada. Aí meu pai chega para mim e diz assim: Ilquias, conseguiu um emprego em uma clínica e dessa vez você vai ganhar. Aí eu fiquei feliz. Eu não sei por que cargas d'água, a coisa mudou lá em casa. Não sei se minha mãe falou, não é melhor dar para Manassés, que é o mais velho? Desculpa aí, mãe, é uma conjectura. Ela assiste todo o meu sermão. Conjectura. Só sei que eu enchi o meu coração de alegria. Agora eu vou trabalhar ganhando. Aí, quando eu estou feliz, meu pai disse: não vai ser você não, vai ser Manassés. Aí eu me frustrei. O trabalho de graça era de Ilquias. O que ia ganhar alguma coisa é do mais velho, Manassés. Mas Deus é bom, o diabo é ruim, e nós estamos todos melhorando. Eu não nutri nenhum sentimento ruim. Não gostei, fiquei chateado. Mas isso passou. Então, no seio familiar, sempre tem uma ação de terceiros que gera ciúme, inveja. Os irmãos de José tinham inveja de José. Nós já vimos isso. E chega um ponto que eles planejam matá-lo. Chega um ponto que eles decidem vendê-lo. José é vendido e ele então vai para uma terra distante, para o Egito. Chega lá no Egito. José é abençoado por Deus, tudo que ele botava a mão prosperava. Ele é caluniado, a gente já viu isso, e nessa calúnia ele então é preso, jogado no calabouço. No calabouço ele encontra com os empregados do rei, e ali ele interpreta os sonhos do rei, ou melhor, dos empregados. Depois de muito tempo, ele é lembrado, então ele é trazido para interpretar um sonho que Faraó teve. Que sonho foi esse? 7 vacas magras, 7 vacas gordas. 7 anos de escassez, de falta de alimento, e 7 anos de prosperidade, de bênção. E quando José interpreta esse sonho para Faraó, diz: olha, Faraó, virão 7 anos de riqueza, 7 anos de safra abundante. Nesses 7 anos, você precisa juntar, guardar, colocar nos celeiros, porque depois dos 7 anos das vacas gordas, virão 7 anos das vacas magras, que serão 7 anos de fome na terra. Você junta aqui, quando a fome vier, você tem alimento para a nação do Egito passar os 7 anos. É aí, nesse contexto, que o pai de José fala com seus irmãos: o que é que vocês estão fazendo aqui? Lá no Egito tem cereal e tem alimento. E aí os meninos vão para lá.
Interessante que o pastor Charles Swindoll, que é o escritor que nós estamos nos baseando para essa série de mensagem, diz que os irmãos chegam no Egito com a mente cauterizada. Os irmãos não falavam mais no mal que fizera o seu irmão mais novo. Esse era um assunto proibido de ser falado em família. Tem alguns assuntos no seio familiar que não se fala, porque produz dor, decepção, tristeza, chateação, evidencia um comportamento equivocado de um dos membros da família. Não precisa falar, todo mundo sabe, mas não se fala sobre isso. Uma consciência cauterizada era o que os irmãos de José trazem até o Egito. E uma consciência cauterizada é um estado espiritual em que a sensibilidade ao pecado e à moral se torna embotada ou insensível ou sabotada. Eu tenho a minha consciência cauterizada e eu não percebo, não quero perceber, eu me recuso a compreender que alguma coisa errada eu fiz algum dia, porque isso é uma forma de sobrevivência. Isso ocorre quando uma pessoa repetidamente ignora ou resiste à voz de Deus e ao discernimento moral, ele não percebe, resultando em um endurecimento da mente, da consciência. E a Bíblia alerta sobre esse estado. A Bíblia enfatiza as consequências espirituais e emocionais e morais de quem vive com uma consciência cauterizada. Por isso, nessa manhã, essa introdução toda tem por objetivo, talvez, confrontar você com coisas que estão cauterizadas na sua consciência. Coisas que você sofreu, ou coisas que você viveu, ou coisas que você fez, e que de alguma forma você sabe que isso é errado, você sabe que isso é pecado, que isso incomoda, e a única forma que você tem de sobreviver é esquecendo isso, deixando lá no passado, trancado em um quartinho. Mas hoje eu queria que nós pudéssemos ver como é que Deus ativa uma consciência cauterizada. Ativar uma consciência cauterizada é assumir a responsabilidade pela nossa culpa pessoal. Eu tenho culpa sobre determinada coisa. Eu preciso assumir a minha culpa. O versículo 21 deixa bem claro, é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós ignoramos. Eles comentam isso quando percebem que agora eles terão que deixar o seu irmão preso e trazer o seu irmão mais novo. Interessante que eles não sabiam que José era seu irmão. Eles não sabiam que José entendia hebraico. E eles falavam na sua língua nativa, e José estava entendendo. Estamos sendo castigados pelo que nós fizemos com nosso irmão. Vimos a sua angústia quando ele implorou por sua vida, e ainda assim nós jogamos ele em uma cisterna escura. Depois tiramos ele e vendemos para um grupo de viajantes. Os irmãos de José, ao serem confrontados pela dificuldade no Egito, começaram a lembrar de suas ações contra José. A consciência que antes estava adormecida, agora é despertada.
trazendo à tona a culpa que eles carregavam, ainda que silenciosamente, esse tempo todo. Eles reconhecem que sua angústia atual é uma consequência direta de suas ações do passado. O capítulo 42, versículo 21 diz: somos culpados. Assumir a culpa é uma atitude de grandeza. Tem gente, ontem eu cheguei em algum ambiente e alguém disse: a culpa é do pastor. Eu falei: a culpa é minha. Me conte o que é, que eu quero assumir minha culpa. E a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Simples assim. Hoje o pastor Vilibaldo estava chegando ali, ó, e eu estava lá atrás, e eu vi o pastor Vilibaldo chegando, eu falei: a culpa é do pastor Vilibaldo. Aí ele ficou assim: o que foi que eu fiz? E era só uma maneira de dizer: seja bem-vindo, Vili. A culpa é sua. A responsabilidade por tudo que acontece neste ambiente aqui é culpa minha. Ainda que seja um terceiro que tenha feito. Mas quem responde sou eu, a culpa é minha. Assumir a culpa é uma grandeza que nós precisamos aprender a viver. O que foi que houve ali? A culpa foi minha. Vem cá, eu vou assumir essa culpa. Mas, às vezes, assumir a culpa se transforma em um peso muito grande, que impede a gente de viver o presente. A gente faz uma coisa errada e começa a culpar os outros. Não é assim? Aqui na igreja teve uma época que o pastor era culpado de tudo. Mas não do que acontecia aqui. Acontecia lá na casa das pessoas, a culpa era minha. Não, porque o pastor não me visitou, a culpa era... Por isso que o meu filho se desviou. O indivíduo perde o controle lá e a culpa é do pastor, que não atendeu o telefone. Então, eu tinha problemas com esse negócio, até que eu aprendi a assumir e admitir a minha culpa. Aí Deus me deu a ideia de trazer outros pastores para cá. Logo, a culpa não é só minha, é de vários outros. Então, quando o pessoal diz: pessoal, agora não culpa só o Ilquias, agora culpa o Nildo, culpa o Vili e culpa o Tiago. E essa semana o pastor Nildo falou: hoje o culpado de tudo é o Tiago. Essa semana deu uma bronca aqui no gabinete, o Nildo falou: olha, a culpa é sempre do que chegou por último, então a culpa é sua. E você está aprendendo, né, meu filho? Está aprendendo a assumir a culpa. Assumir a culpa. A culpa dominava o coração desses meninos um tempo todo, e eles agora, diante do seu irmão, que não sabia que era o seu irmão, eles então confessam a culpa e dizem: somos culpados. O primeiro passo para a restauração e para a cura espiritual de quem tem uma mente cauterizada é o reconhecimento da culpa e assumir sua responsabilidade diante dos seus erros. Por isso que é muito bom quando a gente vê alguém que assume a sua responsabilidade. Fui eu que fiz, pode deixar que eu vou cuidar disso, eu vou limpar disso. Fui eu que fiz, me ajude, eu não consigo cuidar disso, eu preciso de ajuda para corrigir isso. Então, o primeiro passo para restaurar a paz na mente de alguém que tem uma consciência cauterizada é admitir a culpa. Quando Deus começa a ativar uma consciência cauterizada, Ele nos leva a carregar nossas falhas e pecados, nos conduzindo a um arrependimento genuíno, verdadeiro. Existem pessoas que gostam de manipular. Eu conheço quando alguém está manipulando, assumindo uma culpa, mas não é por arrependimento. É apenas para manipular a situação.
Porque aqui eu assumo uma culpa, mas ali eu continuo ferindo, machucando, agindo de maneira equivocada. E isso não vai trazer paz à consciência. O tolo pensa que é esperto e pensa que todo mundo é bobo. E o erro do tolo é achar que todo mundo é bobo o tempo todo. Eu lembro que aquela experiência daquele jovem que pediu tudo que tinha e gastou tudo lá do jeito na farra. Depois ele se arrepende e ele diz assim: olha, vou me levantar do buraco que eu estou, levantar-me-ei e irei, estarei com meu pai e dir-lhe-ei. Só aqui já dá para fazer um sermão interessante só com esses verbos. Eu nunca preguei um sermão sobre os 4 verbos da atitude do filho pródigo. Muito bom, né, Júnior? Vou preparar um sermão sobre isso, Júnior. Me lembra. Há uma deliberada intenção de correção. E dir-lhe-ei, pequei, assuma a culpa. Pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu me contento com um lugar lá na masmorra, junto com os empregados. Esse é o maior exemplo que eu acho, depois de que Deus ativa uma consciência cauterizada, a gente assumir a responsabilidade pela nossa culpa. Por isso que a gente canta muito, perdido pecador, miserável homem que eu sou. Esse tipo de afirmação está sempre na nossa liturgia, porque todos nós somos pecadores e precisamos admitir nossa culpa. Deus quer estartar uma consciência cauterizada para que nós entendamos o que somos. Deus começa a ativar a consciência dos meninos para levá-los a um reconhecimento de culpa, de falha. Tem gente que vive com o peso da culpa sobre os ombros. E Deus começa a ativar a sua consciência, fazendo você lembrar o mal que você fez, o pecado que você cometeu, mas você não precisa continuar com essa culpa. Deus vai trazer uma solução. Primeira coisa, responsabilidade pela nossa culpa pessoal. Segunda coisa, Deus ativa uma consciência cauterizada para que a gente comece a ganhar uma perspectiva diferente, para que nós comecemos a olhar as coisas com um olhar diferente daquele olhar que a gente vem tendo o tempo todo. Versículo 22 diz: agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Agora a gente vai precisar encarar os fatos e olhar com uma outra perspectiva. Eu errei, nós erramos, nós fizemos o que não devíamos fazer, ficamos silenciosos esse tempo todo, mas agora que a nossa consciência foi ativada, a gente precisa mudar a nossa postura. A culpa dos irmãos de José permaneceu com eles mesmo após muitos anos. Eles perceberam que, embora o tempo tenha passado, a dor do pecado não desapareceu. O tempo pode não apagar as marcas de uma consciência cauterizada, pois as lembranças das ações erradas, elas persistem, trazendo à tona uma nova perspectiva sobre o que foi feito. O que é que eu faço diante disso? Eu preciso ver de uma nova maneira o contexto em que nós estamos. Eu preciso resolver isso.
uma consciência culpada, ainda que adormecida, pode ser reavivada por Deus, para que possamos ver nossos atos passados sobre uma nova luz, uma nova perspectiva, um novo olhar. Tem um casal de amigos que estão aqui em Curitiba, vieram lá de Recife, e eles frequentaram a igreja que eu frequentei quando eu era criança lá, e eles viviam no seminário onde eu estudei naquele tempo lá. E aquele tipo de conversa que a gente faz ao redor de uma mesa, porque ao redor de uma mesa você não pode encerrar os assuntos, você tem sempre que favorecer um diálogo. Você já foi em uma mesa e você diz assim, e aí, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Fechou. Será que vai chover? Hoje não chove. Fechou. Aí eu tenho aprendido, pastor Vilibaldo, que para você manter um diálogo, nunca responda com conclusão uma pergunta. Sempre comente a pergunta e coloque uma pergunta dentro da resposta. Se favorece um diálogo. E eles estão encantados com Curitiba. Disse, e aí, como é que você veio parar aqui? Eles estão querendo intimidade, estão querendo me conhecer melhor, estão querendo dialogar. E eu, então, fui contar como foi que eu vim parar aqui. E vocês que me conhecem sabem, eu fui expulso do seminário lá de Recife. Você não sabe dessa história ainda não, né, Maria? Mas um dia vai saber, porque eu cito isso aí, vou citando, depois o pessoal cansa de ouvir. Pastor, conta de novo. Muita gente já sabe como fui. Eu vou acumular um pouco, lá na frente eu conto. E quando eu contava para eles a experiência de expulsão do seminário, eu vi exatamente esse ponto desta palavra, porque eu olho com uma perspectiva diferente. Naquele momento, ser expulso do seminário gerou uma dor, uma frustração, um sentimento de injustiça. Hoje, eu olho para aquele episódio com muita alegria, porque se não tivesse sido expulso, eu não teria vindo para Curitiba. Se não tivesse vindo para Curitiba, eu não teria um filho curitibano, não teria conhecido uma igreja linda, que é essa que a gente vive aqui. E todas as experiências que eu tenho vivido nesses últimos 32 anos, maravilhosas, eu não teria vivido. Então eu comecei a olhar com a outra perspectiva aquele episódio que me fazia sofrer, que doía na minha alma. E Deus usa essas lembranças para nos ensinar a corrigir, e muitas vezes para nos conduzir a um novo caminho de identidade assumida, corrigida, acertada, um novo caminho de integridade, um novo caminho de santidade. Eu era assim, agora já não sou mais, eu tenho uma nova perspectiva. Eu fazia, agora não faço mais. Quando eu admito a culpa que tenho, eu começo a ganhar uma perspectiva diferente. Eu não farei isso de novo. Agora, cuidado com isso, porque a Bíblia diz que existe um comportamento humano que o cão volta ao seu vômito. Isso é duro, hein? Essa é uma cena difícil. Eu já vi cão voltando ao seu vômito. É nojento. Essa hora a gente está com fome. Pensar nisso tira a fome. O cão volta ao seu vômito. Eu preciso ter uma perspectiva diferente. Eu não vou me envergonhar do meu passado, por isso eu preguei um sermão do Brasil todo. O meu passado me condena, porém não me define. O sermão mais famoso. Tem gente que eu não conheço, pastor, ouvi um sermão seu maravilhoso. O meu passado me condena, mas não me define. Falei, exatamente. Todos nós temos um passado, e todos nós temos coisas no nosso passado, que pode até nos condenar, mas não precisa definir o que nós somos hoje. Eu preciso de uma perspectiva diferente.
Por isso, admitir a culpa é fundamental. Eu não tenho constrangimento nenhum de admitir coisas erradas do meu passado, que eu fiz há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o ano passado, mas eu tenho uma responsabilidade de estabelecer uma perspectiva nova sobre isso. Eu já fui mentiroso, rapaz. Para com esse negócio de mentir, eu sei onde isso vai dar. Começamos a ganhar uma perspectiva nova quando admitimos nossa culpa. Em terceiro lugar, Deus ativa a consciência cauterizada quando recebemos expressões imerecidas de graça. Eu não merecia a graça de Jesus, mas ela me alcançou, ela veio sobre mim, ela estava sobre mim. O versículo 18 diz assim: sou um homem temente a Deus, façam o que eu direi e viverão. Aqui começa uma expressão da graça. Interessante que o Charles Swindoll diz que José poderia mandar matar aqueles meninos agora, ele tinha todo o poder, maior do que ele, só Faraó. Prendam esse. E ele mandou prender, prendeu todos eles por 3 dias. Prendam eles. Fuzilem. Naquela época não tinha fuzil, acho que era só espada. Degolem todos eles. Enforquem todos eles. Não tinha julgamento, é como mais ou menos o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil. É uma decisão de uma pessoa e ponto final. Mas ele diz assim, eu sou um homem temente a Deus. O temor do Senhor, gente, é uma coisa extraordinária. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E aí ele disse o seguinte, vocês não temem a Deus, mas eu temo. Eu temo ao Senhor. Sou um homem temente a Deus. Façam o que eu direi e vocês viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso, os demais podem voltar para casa com os cereais para os seus parentes que estão passando fome. Veja, ele libera 9, manda os 9 com sacos de cereais para suprir uma necessidade de uma coletividade. José tinha o poder de punir seus irmãos, mas ao invés disso ele lhes mostrou graça. Mesmo sendo esquecido pelo copeiro-chefe por 2 anos, José não guardou ressentimento, pois confiava em Deus e sabia que tudo estava no controle de Deus. Lá no fundo, ele queria mostrar para os meninos que ele podia fazer a retribuição do mal com o mal, mas ele queria, de alguma forma, trazer um ensinamento. Os irmãos de José, que mereciam ser punidos, experimentaram a graça em vez da vingança. Isso vai gerar esse arrependimento profundo. Nós fizemos mal contra o nosso irmão. Deus ativa a nossa consciência não apenas nos lembrando de nossa culpa, mas também nos mostrando sua graça, mostrando sua misericórdia. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte, dizia o apóstolo Paulo, mas a graça de Deus me alcançou. Eu, perdido, pecador, longe do meu Senhor, a graça de Deus me alcançou. Quando somos confrontados com a graça imerecida, isso nos leva a uma transformação interior, aqui dentro, onde a culpa é substituída pelo arrependimento, onde a culpa é substituída por uma busca de uma vida justa diante de Deus. Então, nessa manhã, olhando para esse texto, eu queria que você pudesse, sim, se permitir que a consciência cauterizada seja tratada, onde Deus ativa a sua consciência, onde você lembra o miserável homem que você é, a miserável mulher que você é, onde você lembra, inclusive, o mal que você fez e a culpa pessoal que você tem. Você não vai transferir, não vai jogar sobre os outros, a culpa é minha.
Mas eu preciso olhar para isso com um olhar diferente, uma perspectiva nova. Eu não preciso continuar carregando esse peso sobre mim. Eu posso ter a minha vida transformada. E ainda que eu não mereça a graça de Deus, eu começo a perceber expressões imerecidas da graça de Deus. Quero convidar a equipe do louvor que venha para cá. E eu concluo dizendo que uma consciência cauterizada é um estado extremamente perigoso, pois afasta a pessoa da luz de Deus e conduz para a escuridão espiritual, para a escravidão espiritual, para a infelicidade, para uma vida amarga. É essencial que se busque a restauração da consciência através do arrependimento sincero e da renovação que a palavra de Deus produz, que o temor de Deus produz. Deus, em sua misericórdia, está sempre disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele humildemente. Levantar-me-ei, irei e dir-lhe-ei. Deus ativa uma consciência cauterizada para nos levar a esse arrependimento. E a responsabilidade minha e sua é de identificar onde errei. É de identificar, inclusive, não só diante de Deus, muitas vezes com o nosso cônjuge, muitas vezes com nossos filhos, muitas vezes com nossos pais. Pai, eu errei, pai, me perdoe. Filho, eu errei com você, me perdoa. Amor, eu errei, me perdoa. Eu tenho uma perspectiva nova e eu quero que a graça de Deus venha sobre nós. Eu gosto muito de pensar em um texto de Hebreus, capítulo 11, se não me engano, 12, que ele diz assim, que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Eu costumo dizer que a graça de Deus é algo que eu não mereço, eu não faço nada para que a graça de Deus venha sobre mim e sobre os meus. Mas esse texto de Hebreus diz que eu posso fazer algo que a graça de Deus não chega, é nutrir uma raiz de amargura. Quando eu mantenho a raiz de amargura, a graça de Deus não vem, que ninguém se prive da graça de Deus, ela não alcança, porque eu nutro uma raiz de amargura. E o pior é que isso atinge não apenas a mim, mas atinge os meus. Que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Um pastor amargurado contamina uma igreja. Um pai de família amargurado contamina uma família, um casamento. Uma mãe amargurada contamina uma família, um casamento. Uma pessoa amargurada contamina um ambiente de trabalho. Contamina um condomínio inteiro. Eu morei em um condomínio que só tinha 3 pisos, 4 apartamentos. E tinha uma mulher amargurada ali. Gente, que coisa terrível. A mulher sozinha tirava a paz de todo um condomínio, carente da graça de Deus. A mente cauterizada sofre uma intervenção divina. E aí eu vou forçar uma barra aqui, os teólogos não vão gostar de ouvir o que eu vou falar, mas talvez a fome no mundo foi para gerar a descauterização da mente dos irmãos de José. Será que Deus mexe com o mundo para resolver um problema de uma família? Meu mundo caiu. Não é assim que a gente diz? A nossa perspectiva de mundo tem a ver com os nossos sentimentos. Nessa manhã que a graça imerecida de Deus
recaia sobre sua vida. E que ao perceber algo que tem sido um peso para você até aqui, você comece a ter uma perspectiva nova. Assuma a sua responsabilidade, faz o caminho de volta, corrige, confessa, deixa, experimente a misericórdia, a graça de Deus. Todos nós somos pecadores e o amor de Deus nos liberta dos nossos pecados. Vamos ficar em pé. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada e eu sei, ó Deus, que nesta manhã alguns de nós fomos confrontados, ó Deus, com realidades do nosso passado. Alguns de nós fomos confrontados, ó Deus, com realidades até familiares, vividas no presente ou no passado distante. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos e percebermos nossa responsabilidade diante disso. Que o Senhor nos ajude a termos um olhar diferente. O que é que eu faço com tudo isso? Perdoo, corrijo, procuro. Que o Senhor nos ajude, Deus, a termos a nossa mente aberta para o despertar do Senhor. E que a Tua graça sopre sobre nós, de tal maneira que vivamos a vida abundante que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.